para se acessar esse campo, eu preciso minimamente ter transcendido a ideia, ainda que momentaneamente, de que eu estou separado dele e de que eu preciso me defender de algo e de que eu estou sendo atacado. Portanto, essa ideia de medo, ela vai na contramão de uma conexão com o campo. Campo é muito mais do que a gente falou. Mas se a gente pode te inspirar de alguma forma a sentir o campo, esse é o caminho, eu acho. Esse é o meu caminho de inspirar vocês a sentir o campo. E aí, galera? Estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Na realidade, o homem que nos filma, que está ali atrás, fez uma pergunta que nos motivou a estar aqui agora para partilhar com vocês um pouquinho sobre o que é campo. Vocês falam demais sobre campo. O que é campo? Campo é uma coisa complexa realmente de entender. Então a gente decidiu estar aqui juntos para partilhar um pouquinho, para mim, o que é campo e para você, o que é campo. E quem sabe tecer juntos um conceito que possa ser compreendido, mas mais do que isso, aplicado na prática por vocês aí de casa, né? Verdade. Então eu vou começar a tentar descrever o que é campo. Não tente. Descreva. Campo é uma coisa simples, pura e complexa ao mesmo tempo, né? Na realidade, eu acho que para muitos assuntos, a nossa linguagem, português, inglês, espanhol, seja qual for, a nossa linguagem, ela é limitada. E aí, aproveitando isso, é por isso que eu me encanto tanto com a natureza e com os animais. Eu tenho uma profunda conexão com a natureza e com os animais, porque a forma deles se comunicarem é simplesmente por estarem ali. É uma comunicação tão pura, tão profunda, que não existe linguagem. Ela é telepática quase, né? E aí, às vezes, quando a gente quer descrever o todo, porque o campo é quase isso, né? Fica difícil descrever isso com palavras, porque a nossa linguagem é limitada. Então a gente tenta, por isso que eu falo tentar às vezes, entende? Eu sei que a gente consegue descrever muita coisa, a gente consegue expressar muita coisa, e a gente consegue expressar muita coisa porque a gente sente, porque é a experiência que constrói, porque isso está dentro da gente, porque o campo está dentro da gente, porque as informações estão dentro da gente, porque quando a gente vive isso, a gente expressa com emoção, e essa emoção que transcreve, que fala. Só que em muitos momentos, é difícil mesmo expressar a simplicidade e a grandiosidade que existe em alguns temas, né? É bonito isso, né? Sim. É bonito. Sim. E isso já é campo. Essa minha forma de tentar explicar isso tudo é a linguagem é o campo da linguagem. Sim. Né? Sim. É o campo da linguagem. É muito profundo isso. E é muito genuíno. É muito, meu Deus, é muita luz isso, né? Quando você fala dos animais, da natureza e de tudo aquilo que não se vale da linguagem, como nós humanos conhecemos, talvez estes elementos se aproximem mais de uma ideia pura de campo, que para mim se relaciona com o seguinte. Podemos pensar em campo de informação
campo de abrangência, campo de futebol. Quando usamos a palavra campo, tentamos delimitar uma área de atuação. Campo eletromagnético é uma área de atuação. Só que quando se trata desse campo que nós estamos tentando falar aqui, é uma área muito grande, né? É uma área muito extensa e que transcende até os limites das dimensões, da forma. Então não pode ser medida, mas pode ser por nós experienciada. Senão não estaríamos aqui falando disso. Senão não nos valeríamos desse conceito nas nossas vivências, nas nossas mentorias e na nossa vida, principalmente, né? Porque para se ensinar sobre o campo, é preciso minimamente vivê-lo e experimentá-lo. E o que é o campo, afinal? É o campo de consciência que se manifesta nesse momento. Toda e qualquer informação que pode, desde este ponto de consciência aqui, ser percebida neste momento. E para se acessar esse lugar de consciência, para se acessar esse campo, eu preciso minimamente ter transcendido a ideia, ainda que momentaneamente, de que eu estou separado dele e de que eu preciso me defender de algo e de que eu estou sendo atacado. Portanto, essa ideia de medo, ela vai na contramão de uma conexão com o campo. Aliás, uma conexão com o campo é o que a gente almeja, né? Mais do que compreender teoricamente, é nos conectar com ele, é nos conectar com o campo. E talvez entender como se conectar passe por entender as formas como a gente está desconectado dele. E o medo talvez é o carro-chefe de desconexão com o campo. Porque quando estamos com medo, o nosso foco de atenção está constrito naquilo que a gente quer se defender. Ou naquilo que a gente quer muito conquistar ou atingir com medo de não ter. E isso nos impede de permanecer num estado que consegue compreender um campo, que é um estado de paz, de harmonia, de abundância, de presença e de foco aberto. É um foco aberto. Pode até se saber para onde se quer ir, mas há um foco aberto para perceber a vida ao seu redor, para perceber que o esforço ele é desnecessário de conexão com o campo. É uma decorrência natural da tua abertura. Da tua abertura. Da tua permissão. Da sua permissão. E o campo te entrega mais do que qualquer esforço teu poderia. Sem dúvida. Eu acho que para a gente conseguir tornar isso mais palpável, vamos exemplificar no nosso dia a dia, nas nossas gravações, nas nossas vivências, tudo de novo que vem, a gente comenta. Tá no campo, deixa vir. Deixa vir, essa informação tá no campo, ela é preciosa. Então nada é ignorado. Tudo que vem é uma informação preciosa para ambos ou para algum de nós. E isso está no emaranhado das pessoas que ali estão presentes e se entregando para aquilo. Então, todas as informações que vêm, na minha forma de descrever isso, é uma informação poderosa que te possibilita uma experiência que pode te curar e te transformar, te descamar e de ressignificar. Para quê?
para você encontrar cada vez mais sua essência, sua liberdade, sua expressão genuína, seu amor, sua máxima potência. Então, na realidade, o que eu quero dizer com isso? A gente se esforça mas a gente, na realidade, tem que estar presente para ouvir o campo. E o que é ouvir o campo? Ouvir as mensagens que se apresentam para a gente dentro daquela proposta que a gente decide fazer. Então, se a gente está aqui por um propósito, e se a gente se junta para um propósito e para um trabalho, seja ele qual for, ele está ancorado uma intenção, um objetivo, e o campo dele se abre. E nesse campo, quando a gente se permite a sentir, a ouvir, a honrar e a ter gratidão por ele cada vez mais se comunica com a gente. Mas na realidade, nós cada vez mais nos tornamos mais sutis para ouvi-los, para ouvi-lo. Porque sempre tem um campo tentando se comunicar com você. O único problema é que você não escuta ele. E como que faz para escutar o campo? Se silenciar, se conectar, contemplar. É tudo que eu sempre falo, né? Estar presente, para que da presença ela te leve à conexão. Para que a conexão te leve à contemplação. Para que você se sutilize. Para que você consiga fazer igual os animais. E a natureza. Eles são o próprio campo. Porque eles estão tão sutis. Você ouviu, né? Uhum. Os pássaros. Eles são tão sutis que eles são o próprio campo. Eles são as próprias ferramentas mais preciosas que o campo tem. Muito mais do que nós mesmos. Porque eles estão tão sutilizados que eles acabam servindo como grande ferramenta. Nós também somos. Mas eles muito mais, porque nós temos o julgamento que nos limita, o medo que nos limita, toda uma sociedade que faz a gente se retrair. E eles não. E é muito lindo, é muito precioso, é muito rico. Poder chegar nesse lugar, ele é acessível. Poder chegar nesse lugar é sentir o divino dentro de você. Eu me arrepio, porque é o divino. O campo é o divino. A sincronicidade da vida só existe porque ela se comunica nesse lugar. Isso é o campo. O campo é a simplicidade da nossa própria existência num todo. De todos nós juntos, emaranhados num sistema. Esse é o campo. Nós, quando sutilizados, servimos como ferramenta para o campo. E dando mais um exemplo, muitas vezes, quando eu estou conduzindo mentoria, eu falo isso para as pessoas, no off eu vou falar aqui para vocês. Muitas vezes, quando eu estou conduzindo mentorias, às vezes eu desligo a mentoria online com as pessoas, eu paro, ponho a mão na cabeça e falo assim, meu Deus, eu não sabia que eu sabia disso. Como assim? Eu falei uma coisa que eu não sabia que eu sabia. Mas na realidade, nesse momento, eu fui apenas uma ferramenta do campo, como a natureza e os animais são. Uma ferramenta do campo. Por quê? Porque conduzir uma jornada de autoconhecimento para as pessoas me deixa tão sutilizada que eu entrego a minha essência, a minha alma, a minha luz, o divino que existe dentro de mim. Essa é a minha máxima potência. E eu preciso honrar isso em mim. Porque se eu não honro isso em mim, eu não honro a luz que existe dentro de mim, eu não honro o meu amor, eu não honro o divino que existe dentro de mim. E o divino é tudo, gente. Isso é o campo, isso é ser ferramenta do campo. A gente está o tempo inteiro sendo ferramenta do campo. Porém, às vezes, muitas vezes, de uma maneira inconsciente. E muitas vezes brigando para não ser ferramenta do campo. Por quê? Porque seus medos, seus traumas te limitam a você não expressar aquilo que é genuíno dentro de você. Essa semana, conduzindo uma mentoria, eu passei uma vivência para a pessoa e ela fez a vivência sozinha em casa. E depois ela me relatou assim, Maria Paula, eu chorei
muito. E do nada eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que foi mandar uma mensagem para minha mãe, escrita "Eu te amo". Meu Deus! Isso é ser ferramenta do campo. E ela me relatou assim: na hora que eu fui escrever aquela mensagem dizendo "Mãe, eu te amo", a primeira coisa que me veio na cabeça foi: eu não deveria falar por mensagem, eu deveria falar pessoalmente. E aí ela disse que naquele momento ela me ouviu falando para ela assim: mensagem também é comunicação. Fala agora, você está sentindo, é sua expressão genuína. E ela falou: "Mãe, eu te amo". Ela disse que aquilo tocou profundamente a alma dela. Isso é ser ferramenta do campo. Faz sentido, Piva? Faz muito sentido. E eu gostaria de trazer um ponto importante para a gente fechar esse assunto. E eu vou voltar a ser repetitiva aqui, que é a presença. A gente fala de campo, a gente fala de todos esses exemplos que eu dei, a gente deixa tudo isso complexo e descomplexo ao mesmo tempo, mas para você chegar nesse lugar de sentir o campo, que não é uma coisa material, tu precisa de uma coisa como base para essa jornada, que é a presença. A presença da mente, da emoção, do espiritual e do corpo no momento que você está vivendo no aqui e agora. Se você for parar para pensar, os animais e a natureza, eles vivem apenas no momento presente. E é sobre isso. Ouvir o campo e se sutilizar a ponto de se conectar com o que está aqui te exige presença. É só a presença que você precisa para ouvir o que está sendo dito aqui agora. Tem uma outra frase que eu gosto muito e ela é assim: o silêncio me cura. O silêncio tem barulho. E você só consegue ouvir o barulho do silêncio, o barulho do campo, se você está presente. O campo fala com você. E ele fala com você quando você se sutiliza. E você só se sutiliza quando você está silenciado. E você está entregue para aquele momento. Isso é campo. Campo é muito mais do que a gente falou. Mas se a gente pode te inspirar de alguma forma a sentir o campo, esse é o caminho, eu acho. Esse é o meu caminho de inspirar vocês a sentir o campo. O campo precisa ser sentido. O campo não é racionalizado. O campo é a integração de você mesmo no aqui e no agora. Eu gosto de falar para as pessoas que quando eu conduzo alguma coisa, a gente está ritualizando. Então essa gravação é um ritual. Por que é um ritual? Porque quando você ritualiza algo, você convida você para estar aqui. Não é um fazer, é muito mais do que um fazer. É um ritual. E o que é um ritual? Eu convido a minha mente, eu convido as minhas emoções, eu convido os meus sentimentos, o meu corpo, o meu espírito, a minha alma, a minha essência. Nesse momento, eu tô aqui com o meu divino, o divino que existe dentro de mim. Eu tô aqui com o meu amor. Eu tô aqui com a minha verdade, com a minha autenticidade e com a minha vulnerabilidade. E você pode dar qualquer nome, mas todos eles estão aqui, inclusive as minhas dores. E eu expresso o campo dessa forma. É assim que eu expresso o campo. É assim que eu sou ferramenta para o campo se comunicar com as pessoas que estão em volta de mim. Isso é o campo. Nada mais é o campo. Eu acho que a gente falou demais, né? Eu ouvi muito pouco, eu ouviria mais. E eu falaria muito mais.
Mas eu acho que a gente tá na hora de deixar eles. E voltamos em breve, gente. Eu espero que a gente possa ter conseguido inspirar vocês, de alguma forma, a se autoconhecerem. Por quê? Você quer sentir o campo? Precisa se autoconhecer. Autoconhecimento é tudo e é a porta de entrada para vocês conseguirem chegar em qualquer lugar que vai te expandir como ser humano. Então, se seja através do campo, ou seja de como for, seja querendo ressignificar uma dor, querendo curar um sintoma, ou querendo ser um ser humano mais espiritualizado, porque tudo que a gente falou é sobre espiritualidade, você precisa se autoconhecer e precisa de autoconhecimento. Então, eu de verdade espero ter inspirado alguém. Arro. Arro.